Existe um mito, uma percepção equivocada que a superdotação é só a parte do talento, por exemplo, dele saber muito sobre alguma coisa, entender. E tem aqueles que a gente chama de inteligência geral, que ele sabe tudo, de tudo, mas ele aprende com muita facilidade e aprende qualquer área. E tem aqueles que têm uma potencialidade para determinada área ou algumas áreas, e as outras você não convence que ele precisa daquilo. Então, na escola ele tem subrendimento, por exemplo, em matemática ou em português, ou na área de humanas, e aí ele não avança, fica reprovado, sendo que aquela criança podia se tornar um expert depois, de quebrar paradigmas, de encontrar curas, de fazer muita coisa. Então, tem um aspecto da superdotação que a gente conscientiza muito pais e escolas, que é de a superdotação ser uma condição atípica. Então, tem toda essa coisa da potencialidade de uma área que precisa ser desenvolvida, e tem uma questão emocional envolvida que a gente chama de assincronia, que é importantíssima, que é um gap que existe da parte emocional para a cognição. Por exemplo, tem criança superdotada de 5 anos, que ela tem uma mente de um adolescente de 15 anos. Então, ela pode agir com o conhecimento como uma pessoa de 15 e tomar o brinquedo do irmão, dar uma birra na escola como uma criança de 3. E isso cria muita angústia, muita confusão, porque a criança não entende. É como se ela tivesse duas pessoinhas lá dentro agindo em alguns momentos. E o conhecimento para o superdotado, tem uma coisa que o Freud traz, que eu trago para a superdotação, que chama pulsão epistemofílica, que é uma pulsão por conhecer. Eles têm uma busca da verdade, que eles entendem que em algum lugar existe essa verdade, eles têm certeza disso, eles têm um conhecimento, uma mente muito evoluída. E isso gera uma ansiedade, uma angústia muito grande, porque a escola fala assim, cala a boca, você não pode falar porque eu ainda não ensinei, e você vai atrapalhar os outros colegas, você precisa deixar os colegas falarem. Quando um professor diz isso, a gente pode relacionar intestino preso, ansiedade, terror noturno, várias coisas que começam a atuar com a criança na parte emocional, que é por abafar, porque essa coisa do conhecimento... Você poda, né, a criança. Isso. É que nem outro dia eu estava vendo uma reportagem, né, uma criança que ela desmontou, tipo, um negócio lá, não sei exatamente o que era, desmontou uma televisão, um computador, não sei, desmontou. Não foi uma coisa assim, estragou, ela fez, tipo assim, estragou. Não, ela foi lá, desmontou os negócios, ela não sabia como é que fazia para montar. De novo, mas aí o pai, assim, ficou furioso, e aí depois a mãe falou assim, não, filho, vamos tentar montar de novo? E aí ela foi com ele, assim, a montagem durou, assim, uns meses. Mas no final das contas eles conseguiram montar. E aí levaram depois ele para uma avaliação e viram que o menino era superdotado. Ele sabia muito desses instrumentos eletrônicos e tal. E ele virou um super top lá da robótica, alguma coisa assim. O menino era um gêniozinho e nem sabia. Isso, e eles sabem de pequenininhos. Então, a gente já teve caso de crianças que eu acompanhei que a criança só gostava de esgoto. Ela queria sempre estar... que delícia! Quando chegava em lugar... A mãe e o pai piraram, né? Ela tinha em torno de 3, 4 anos. E aí, quando ela completou 6 anos, alguém estranhou aquilo e começou a perceber que ela tinha alguma coisa diferente. Resultado é que ele desenhou uma planta hidráulica aos 5 anos de idade. Então, quer dizer, não é que ele era porque a ideia é que ele tinha problemas, que ele tinha alguma coisa que não é. Ele simplesmente tinha aquela potencialidade para aquela área, que ele desenhou uma planta hidráulica aos 5 anos, com perfeição, ninguém entendia de onde. Aí foram entender toda essa trajetória dele de gostar de analisar a água, o chão, a sujeira, para onde vai o esgoto, toda essa questão, né? Gente, então, impressionante, é importante, sempre, é o que eu falo, quando você vê que tem alguma coisa na criança que está demais, pode observar que ali tem alguma coisa que precisa ser analisado, precisa ser avaliado.